Desenvolvimento na Liderança Feminina, o podcast que inspira, provoca reflexão e fortalece a liderança feminina nos diversos contextos. Eu sou a Olga Brandt e, junto com a Dayana Von Meister, te convidamos para mais uma conversa que conecta desenvolvimento, carreira e protagonismo feminino. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está na base de qualquer transformação profissional e pessoal: o poder que nasce quando você se conhece. Muito falamos sobre desenvolver habilidades, construir uma carreira sólida e empreender com sucesso. Mas existe algo que vem antes de tudo isso: compreender quem somos, reconhecer nossos padrões, identificar nossas fortalezas e também identificar aquilo que a gente ainda precisa desenvolver. Por quê? Porque quando a gente se conhece melhor, faz escolhas mais conscientes, lidera com mais autenticidade e deixa de buscar validação externa para construir uma trajetória alinhada com aquilo que realmente acredita. E para conversar sobre esse assunto, recebemos uma convidada que dedica sua carreira justamente a desenvolver pessoas, fortalecer lideranças e inspirar mulheres a reconhecerem e projetarem o próprio potencial. Mas antes de iniciarmos este bate-papo, a Dai vai apresentar a nossa convidada de hoje. Vai lá, Dai. Eu sempre tenho esse privilégio de apresentar, né? Me sinto muito feliz. E também gosto muito desses episódios com convidada, porque na verdade eu me divirto, que é poder ver gente que eu não vejo há muito tempo, poder escutá-las, que é o caso de hoje, conhecer também outros pontos de vista, outras perspectivas, mas hoje tem meu coração porque é alguém que eu conheço há muitos anos. Hoje nós estamos com a Sandra. Ela é fundadora da Profile e ela atua há muitos anos com desenvolvimento de líderes, inteligência comportamental e formação de equipes de alta performance, tudo que a gente precisa. Seu trabalho tem como essência ajudar as pessoas a ampliarem o autoconhecimento, como a Olga já lançou o spoiler aí para gente no início. E para que isso? Para que as pessoas possam lidar com mais consciência, autenticidade e impacto. Ela conduz mentorias e está à frente do evento Projete Seu Poder. E aí a gente já vê na tela dela lá, quem tá olhando, não só ouvindo, já enxerga ali o Projete na tela dela. Um encontro voltado ao fortalecimento do protagonismo feminino e ao desenvolvimento de mulheres que desejam ocupar o seu espaço com confiança e intenção. E uma coisa curiosa, né, da Sandra tá hoje trabalhando com mulheres é que é, eu conheço a Sandra de uma época em que eu trabalhei na indústria. E quando eu cheguei trainee, né? Assim, tinha saído, tinha só trabalhado em um lugar antes, recém me formado na faculdade. E cheguei naquela indústria, assim, interior do Rio Grande do Sul, tinha saído da casa dos meus pais. E, claro, né? Não vou mencionar o ano, mas naquela época não tinham muitas mulheres na indústria, né? Então chegar no lugar assim com a juventude que eu tinha, né, a falta de experiência e poder ser recebida por mulheres como a Sandra naquele momento, para mim representou muito no sentido de que eu via que, poxa, também é um lugar para mim aqui, né? Através da Sandra eu vi que eu pertencia àquele lugar também. Então a importância que há em pertencer a esses lugares, né? Ou estar nesses lugares tem uma importância que impacta outras mulheres também. E Sandra, acho que eu nunca te comentei isso, mas saiba que tu me impactou porque eu vi, poxa, assim, por mais que sejam poucas, eu aqui pertenço e é aqui que eu vou fazer carreira e, enfim, sigo até hoje fazendo carreira nesse lugar. Outra coisa muito legal e eu acho um grande privilégio também é poder conhecer autores e ser amiga de autores, então é mais legal ainda. A Sandra é a primeira autora, né, que a gente tem aqui no podcast, então é uma grande honra. Ela é autora do livro Projete-se, que a gente também vê aí na tela. Gostei desse teu letreiro aí, a gente também vê aí na tela. Tem até que Dai. Olha, O tá livro aqui o aí, livro, muito ó. bom, Olga. Clareza, E a gente, coragem e ação, um método para quem quer, além da intenção. Poético, exato. E inclusive. a gente vai deixar lá na legenda também, né, para o pessoal poder acessar, poder comprar e poder ter oportunidade de ler também. Ai, muito legal. Sandra, um prazer. Seja muito bem-vinda. Ah, muito obrigada.
pelo convite de estar aqui com vocês. Eu adoro bate-papo, né? Quem sabe, assim, tem umas pessoas que já me chamam da louca do café, né? Porque eu adoro tomar um café, adoro um bate-papo. E às vezes a gente não sabe, e te ouvindo falar, né, do impacto que tu teve quando tu entrou na empresa e que tinham poucas mulheres, e de fato, quando eu entrei, e faz muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 95, então eu tinha 23 anos na época. Opa, não podia falar a idade? Mas eu sou muito de boa com isso, gurias. Assim, ó, eu tenho, sério, eu vou fazer 54 anos e tenho muito orgulho de ter o pique energia que eu tenho hoje com 54 anos, né? Então, pra mim é motivo de orgulho a minha idade. Não é pra esconder. Mas quando eu comecei lá, nós éramos 4 mulheres, 5 mulheres. Num universo masculino, que era o universo de manutenção, que era onde eu trabalhava, né? E eu não tinha noção que eu poderia impactar, né, ou até inspirar outras mulheres a estar neste lugar, porque eu nunca olhei, na época, eu não olhava com esse viés de vou impactar alguém. Só queria fazer a minha parte, o meu trabalho, né? E nunca olhei para as dificuldades. Então, obrigada pelo que tu traz aí. E fico honrada, assim, de saber que já naquela época eu já impactava as pessoas de forma positiva. Com Valeu. certeza, com certeza. E continua, né? Continua impactando, né? O livro acho que é um efeito, digamos, físico desse impacto, né? Porque com certeza o alcance dele te possibilita ir além Além. daquelas que têm convívio contigo, né? Aquelas pessoas que têm convívio contigo, né? Que eles Exato. te conhecem através do livro, que é uma Ainda bem. excelente leitura. E aí, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que tu dissesse um pouquinho de um assunto que é super, para nós, super importante, porque a gente traz isso muito dentro do podcast. Inclusive, foi o nosso primeiro episódio, a gente falou sobre protagonismo, né? Um olhar de protagonismo de carreira, né? Mas tu traz um olhar de protagonismo das próprias histórias, né? Então, de como é que tu faz isso acontecer junto com essas mulheres que hoje estão contigo através da mentoria, através do evento, através da leitura do livro. E aí eu queria entender, na tua experiência, qual é a principal transformação que acontece com essa mulher quando ela deixa de esperar a validação externa e ela passa a reconhecer o próprio valor? Como é que tu, né, de todas essas oportunidades que tu tá tendo, né, através de Uhum. todos esses formatos que tu acaba entrando para transformar a mulheres, né, transformar empreendedoras, fazer esse protagonismo realmente acontecer, como é que é essa transformação? Qual é o que que acontece? É um olhar para si. E eu vou dizer assim para vocês que a protagonismo por muito tempo eu olhava assim e eu olhava aquilo como grandioso e o que é ser protagonista, né? Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer aquilo que a gente quer fazer, ou melhor, não tem a consciência da força que temos para fazer aquilo que a gente quer fazer. E a gente se sabota das mais diversas formas, gurias. Vocês não têm noção do nosso processo de autossabotagem, que é o que o nosso ego nos traz como verdade, né? Que é o nosso filtro. A gente falava antes de óculos, né? Antes de entrar. Então é como se cada uma aqui nós temos, né? Cada uma tem um óculos diferente, uma verdade diferente, e a gente não confia em algumas coisas. Quando a gente consegue virar a chave, tá? Quando eu vejo uma mulher virar a chave e se perceber e dizer assim: Uau, eu consigo estar neste lugar, eu posso estar neste lugar e eu tenho força para estar neste lugar. Isso é protagonismo. E às vezes a gente vem arrastando coisas, eu conto um pouquinho no livro ali, né? Episódio 1 ele traz um pouquinho do protagonismo
que eu olhei para a história da minha avó e da minha mãe. Só que ali era um protagonismo de boca fechada. Elas fizeram as coisas. Silêncio, né? Silêncio, protagonismo do silêncio. Faz e fica quieta. E hoje a gente tem um monte de ferramenta para olhar para si e entender que eu vou ficar quieta se eu quiser, eu não vou fazer se eu não quero assumir a autorresponsabilidade por tudo aquilo que eu posso fazer. Olhando para vocês, né? Vocês, as duas têm aí carreiras fantásticas e depois eu posso trazer um pouquinho também a minha virada de carreira, porque a minha história é toda técnica. Toda técnica. Se eu trouxer para vocês currículo, vamos falar de currículo, né? Ele é todo técnico. Como que hoje eu falo de emocional? Porque eu consegui me conscientizar que eu tinha uma força que eu não reconhecia. E quando eu reconheci, me desconectei naquele momento com aquilo que era técnico. Então, para mim, o protagonismo é a gente encarar as coisas que a gente quer, que a gente gosta e que a gente. Sabe aquilo que tu faz com vontade? Que tu fica, às vezes, um dia inteiro, que tu acorda pensando naquilo e tu vai dormir pensando naquilo, e como se, às vezes não tá nem cansado, né? A cabeça tá a milhão, o que cansa é o corpo, mas a cabeça tá a milhão. Então, descobrir isso é que te faz ser protagonista da tua história. Não que não tenha dor, não que não tenha dor. Às vezes vai ter a dor, vai ter o medo, vai ter a dúvida, vai ter tudo isso. Mas se a gente tem aquela conexão consigo mesmo e com aquilo que quer fazer, a gente supera essa dor. A gente acha formas de superar essa dor. E Sandra, eu tava te ouvindo aqui e pensando num tema que a gente tem falado, acho que todo mundo tá falando muito, que é todas essas mudanças que a gente está passando, né? Acaba sendo até monotemática a conversa e o podcast, porque a gente tá uns 3 episódios falando disso, assim, que tecnologia, inteligência artificial, quem vai ser o humano daqui para frente, mas assim, eu não pude deixar de ir para o mesmo lugar, assim, que tu falando dessa potência que há em se conhecer e o que a gente é capaz de fazer quando a gente decide, tem coragem para realmente fazer o que nos toca, como que isso não vai ser substituído pela tecnologia, né? O se conhecer, assim, porque cada vez mais o subjetivo vai ganhar mais destaque. Eu até participei de uma conversa essa semana que dizia: olha, na época em que teve a revolução de máquinas, né, o corpo deixou de ser extremamente importante para ganhar a vida, então não precisava mais de força porque as máquinas substituíam. Aí a gente começou a usar a inteligência. Bom, agora, porque né, tinha que ir para a faculdade, conhecer as coisas, para poder trabalhar. Agora já tem inteligência artificial, então não é tanto mais a inteligência. O que, que vem pela frente? E segundo os especialistas, vem o subjetivo, vem o ser humano, vem que é o que tu está trazendo, assim, né? Que eu Sim, imagino que seja aí a essência do teu trabalho. Como é é que tu isso. enxerga isso? A inteligência artificial ou a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu, inclusive, vou trazer no evento o Rogério Pereira, que é uma pessoa super legal, que é o CEO da Doca Lab, e que ele fala muito em inteligência artificial, tem um baita de um conhecimento. A IA, por exemplo, ela vem para nos ajudar. Só que nós ainda precisamos saber pensar. Este é o risco que corremos. Porque se eu pergunto, se eu faço uma pergunta lá para a inteligência artificial, ela vai me trazer aquilo que ela sabe, não necessariamente aquilo que é uma verdade. Porque alguém pode ter colocado lá uma baita de uma história que não tem nada a ver com aquilo que eu estou buscando, e se eu não sei daquilo que eu estou falando, se eu não estou preparado para trabalhar com a IA, aí é possível que o profissional vá se atrapalhar. Justo, né? Vamos pensar em faculdade. Gente, por que que eu vou fazer uma tese? Por que que eu vou fazer uma dissertação? Se eu posso chegar lá e jogar na IA, faça para mim a dissertação.
não existe a nuance, assim, ó, o detalhe tá no humano. Por mais que a máquina vá te trazer um produto, aquele produto, ele não conecta 100% com o humano. O humano precisa saber o que ele quer. Hum, Então, minha posição, tá? Está aí, já está. Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com essa conexão entre indústria 4.0 e o uhum, humano. Como fica o humano na indústria 4.0? E isso foi, eu defendi em 2020. Eu defendi em fevereiro, final de fevereiro. Em março, o que que aconteceu? Fecha tudo. Eu uhum. olhava para isso e dizia assim, gente, Brasil, indústria 4.0, isso tá assim, ó, quilômetros de distância. Quando que isso vai chegar aqui? Aí vem a pandemia e nos mostra o seguinte: queridos, ou vocês aprendem a lidar com algumas coisas, ou vocês vão morrer sozinhos dentro de casa. E aí a gente começa a fazer um movimento maior de internet, começa a fazer mais compras online, começa a fazer uma série de coisas que antes não fazia. Isso não ajudou a nossa vida? Não sei de vocês, mas a minha ajudou, Sim. né? Até É, mercado. no nosso caso, a gente fazia as entregas, né? Né? No nosso No caso, teu nesse caso, teu momento, a gente tava lá. trabalho. Mas é isso. Mas é isso. Mas a gente precisa saber usar. Porque se a gente não se preparar para isso, qual o risco que se corre? Ter uma lacuna de profissionais sem ter o que fazer. Porque o braçal, a máquina faz. O que é sequencial, a máquina faz. A gente consegue automatizar um processo, mas não automatiza um líder. A máquina não vai saber lidar com a equipe. Né? A gente não vai conseguir criar um robô. Quer dizer, talvez lá para frente, mas hoje ainda a gente não consegue criar um robô que lidere uma equipe de 20 pessoas, de 60 pessoas, cada um pensando de um jeito, cada um querendo uma coisa diferente, cada um com expectativa diferente. Imaginaram já isso? Que beleza? Já estão querendo contratar, né? O Exato. robô. Mas o que que acontece? Nós precisamos estar preparados. E aí, independente de ser de homem ou mulher, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dinâmica. Senão a gente cria lacuna, ou seja, a gente vai ter muito serviço em máquina, que é o serviço braçal, e o serviço mental, quem não se preparar, vai criar um buraco, porque aí vão ser poucos dando Uhum. atenção para muita coisa, né? De É. mentalmente falando. E agora com a tua fala, tipo, eu até fiz um déjà vu pelos anos, né? Porque tu trouxe 2020, foi 2020, eu fiz até a colocação que nesse momento a gente estava na execução, né? Que literalmente eu e Aham. a Day estávamos na execução, estávamos na frente de conseguir entregar as coisas que as pessoas começaram a se desafiar a comprar pela internet, né? A usar muito mais a tecnologia. E foi nessa mesma época, a gente está falando ali em 23 na sequência que dá esse boom de inteligência artificial também, né? Por mais Claro. que é uma coisa que se sabe e se trabalha há muito tempo, mas ela realmente ela começa a dar o boom em 2023. E aí, de novo, né? Tu tá trazendo tecnologia para a questão da aquisição, para a questão de como é que tu sobrevive a esse isolamento, mas no final do dia, são habilidades que tu precisa ter, né? Porque tu teve que desenvolver habilidades na pandemia, e eram você, não eram Uhum. técnicas, não eram execução. Depois você teve que desenvolver habilidades agora com a entrada, né, da mais forte da inteligência artificial e que conecta exatamente com o que tu falou, né? Na realidade, ela sistematiza, mas o julgamento ela não vai fazer, né? E quem Não. faz o julgamento é quem está do outro lado abastecendo ela de informação, né? Exatamente, exatamente. Gurias, vocês não têm ideia. Nós trabalhamos com treinamento presencial, né? A gente trabalha com Enneagrama, que é treinamento presencial. Nós começamos uma turma em 2020, ali em março, a gente fez uma aula presencial.
Aí surgiu a tal do Covid, fechou tudo. E agora? O que a gente faz? Vamos entregar o dinheiro para todo mundo, né? Vamos devolver as pessoas que já nos tinham nos pago, ou vamos pro tal do Zoom? O que é o Zoom? Como faz para fazer salas do Zoom? Como liga esse negócio? Como a gente contrata? Vocês não têm noção. E aí, nós não tínhamos muita alternativa, né? Ou tu faz o teu trabalho, e vocês estavam, na época, muito bem alocadas, ou a gente faz, se reinventa e faz o nosso trabalho, ou a gente fecha as portas. Do dia para noite, eu virei especialista em Zoom. Vocês não têm noção. E a gente começou a dar aula no Zoom e fomos embora com o Zoom. Hoje a gente não faz mais os treinamentos online, a gente voltou para presencial, mas a gente sabe que dá certo, entendeu? Pelo menos a gente foi lá, mostrou que dá certo. E nunca que a gente imaginava que ia fazer isso. Nunca. Era uma coisa assim que era um, sabe? Não E a existia. gente usa a tecnologia para se reinventar, né? Muito legal. E ela é poderosa. E a gente precisa. Como que nós vamos ajudar? Né? Vamos ajudar, vamos usá-la a nosso favor. Esse é o jogo. Como que eu vou usar a tecnologia a nosso favor? A nosso favor. Isso aí. Excelente. Sandra, quando a gente fala dessa questão toda, né, de tecnologia, de autoconhecimento, né, tu traz essa questão que eu acho que que acaba te trazendo aquela ponta diferenciada que não é só a questão de se autoconhecer, né, não é somente autoconhecimento, mas é fazer uma conexão com com o que te construiu, com os teus elos, né, da onde Uhum. você veio, né, não é como você funciona hoje, mas da onde que vem muita coisa que você traz hoje. Ah, e tecnologia, que foi agora que a gente trouxe nessa última pergunta, como é que tu vê isso aí se mesclando e como é que tu projeta isso, para dividir com essas pessoas que vão participar desse evento? Acho que se quiser também pode convidar, aproveita para convidar o pessoal a poder participar, mas desse Isso. evento que já é o terceiro ano que tu faz, né? Que tu traz isso com esse objetivo realmente de trazer esse protagonismo, de trazer essa oportunidade dessas mulheres, né? Com um olhar para Uhum. mulheres para essas mulheres poder realmente empreender, liderar, se desenvolver na carreira, né? Ser aquilo que elas realmente desejam ser. Trazendo um pouquinho, assim, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E tu, mais do que ninguém, né, Olga, me conhece aí de. Acho que de vidas passadas, vamos falar assim? Pode ser, pode ser. Eu me pego. O Projete-se, na verdade, ele nasceu de uma necessidade minha. Porque quando a gente trabalha no mundo corporativo, e eu fiquei lá 19 anos, né, no mundo corporativo, e vocês aí estão há tempo mais que eu ainda, né, a gente começa a usar de forma muito intensa a nossa energia masculina. Porque a gente está em reuniões que nos impulsionam a fazer isso. O nosso dia a dia nos impulsiona a fazer isso. Então, a nossa energia masculina, ela vai lá em cima. E eu sempre tive essa energia muito forte. Tanto que, para mim, gurias, trabalhar com homens era a coisa mais fácil do mundo. Não tinha nenhum problema em trabalhar com homens. Por quê? Reto e direto. E eu gostava disso. E eu tenho coisas que eu digo que eu não vou falar mais, né? Por exemplo, eu falava que nunca ia trabalhar com mulheres. E olha eu, que linda! Nunca vou ser professora. Saí de Arroio Grande, minha cidade natal, porque a mãe queria que eu fizesse magistério. E eu olhava para o magistério e dizia: o quê? Eu vou fazer esses bonequinhos, esses coraçãozinhos, essas florzinhas aqui? Não quero. E aí fui para Pelotas por causa disso, né? Mas olhando para essa energia masculina, ela faz com que a gente se torne cansada.
porque a gente se coloca num lugar que talvez não seja o nosso lugar. E a gente esquece que dentro de nós tem uma mulher. E me contem aí se vocês já não quase viraram ou viraram noites trabalhando. Bem, Se vocês não acordavam às 6 da manhã e não iam dormir meia-noite, 1 hora trabalhando. E aí, quando a gente sai pra rua, que a gente vai se relacionar, a gente leva essa mesma pessoa. Não acreditem que não. A gente leva essa mesma pessoa, esse homem que estava lá dentro da empresa, ele vai para dentro de casa. E aí, como é que funciona com o marido dentro de casa? Como é que funciona com o Luciano, né? Então, gente, o que eu digo assim, trazendo aí para tua pergunta, né? A conexão disso tudo. É que sim, a gente tem e precisa usar essa energia masculina. Mas a gente tem algo dentro de nós de encantamento que pode transformar os nossos resultados em muito mais positivo do que se a gente for lá o general. E eu, inclusive, os guri me chamavam, né? Lá vem o general. E olhar para isso, da onde vem isso, né? Vem. O que que as nossas avós passaram na vida? O que que as nossas bisavós passaram na vida? Algumas de nós, talvez a avó estava lá plantando no campo, assim como o marido, porque precisaram. Só que a gente às vezes entra nessa energia e esquece que talvez hoje a gente não precise mais disso, ou não desta forma. Não precisa mais trabalhar que nem um homem, que a gente pode deixar algumas coisas com eles e pegar as nossas coisas e fazer de forma mais simples, que não se torne tão cansativo, que não se torne tão pesado no nosso dia a dia. E quando eu fiz enneagrama, na verdade isso foi 2012 que eu fiz enneagrama, eu entendi o meu padrão de comportamento. E eu entendi por que que eu era aquele, né, aquele general, tudo certo, na hora certa, como eu queria, da forma que eu queria. Eu não pedia, eu mandava. E aí eu entendi por que as coisas que eu gostaria, os lugares que eu gostaria de atingir na época eu não conseguia. E aí vira, falamos antes, né, virada de chave. Aí eu começo a olhar não para o meu gestor, não para os meus colegas, mas da minha responsabilidade sobre aquilo que eu quero. Se eu estou fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E o que eu preciso fazer talvez não seja a mesma coisa, do mesmo jeito, batendo na mesma tecla. Só que para eu entender isso, eu preciso olhar para mim. Cada um precisa olhar para si. E aí, quando as gurias, né, que vão comigo para a mentoria, vão olhar a transformação delas, o que que elas enxergam? Um general como eu, que quer fazer na ponta de faca, quer fazer porque precisa fazer e na obrigação, e aí tem que tirar o pé e fazer diferente, reconhecer que pode fazer diferente. Ou então aquelas pessoas que vêm assim com mil e uma ideias. Eu quero isso, quero aquilo, sabe? A ideia assim, muito ampla e não consegue focar. E qual é o ideal? É o equilíbrio dessas duas partes. É não tantos pés fincados no chão e não tão divagando. Então, trazendo para o projeto, se o alinhamento é esse, onde você está agora? Em que momento da sua vida você está agora? E qual é o teu objetivo? Para onde tu quer ir? O que tu quer fazer? É a tua carreira? E aí, Olga, com alavancagem de carreira, né? Para mim, a grande maioria que vem para mim vem através de empreendedorismo. Eu quero abrir um negócio e não tenho coragem para abrir um negócio.
Ou eu estou na CLT, que o CLT é um lugar quentinho, é um lugar seguro, mas eu não tô feliz onde eu tô. Mas aí eu também não tenho coragem para largar, para sair desse quentinho aqui e me aventurar. Gente, cada uma de nós tem assim um potencial incrível para deslanchar. Mas a gente precisa primeiro quebrar essa barreira do medo. É todo mundo que quer? Não, e tá tudo certo. Mas às vezes, como o meu caso, eu queria deslanchar dentro da carreira, dentro da organização, e eu não conseguia, porque eu não quebrava essa barreira que tinha dentro de mim. E quando eu quebrei, eu entendi que dava para fazer muito mais. Só eu posso fazer muito mais, livre, né? Sozinha, ou com o Luciano, ou com outras pessoas. Então eu fui pro mundo. Então veio muito disso. Dentro do projeto eu já tive pessoas que queriam abrir negócios e tive pessoas que trabalhavam 16 horas, 15, 16 horas por dia e queriam criar uma disciplina de ir para academia, que queriam tirar um tempo para viajar final de semana, que gostariam de tirar férias e não conseguiam, porque não acreditavam que a empresa ia funcionar tão bem se eles não estivessem ali. Então, por que o autoconhecimento faz parte da minha vida hoje? Porque eu acredito que as coisas só funcionem no momento que tu olhar para ti e disser assim: oh, é isso mesmo. Aí eu preciso dar espaço agora. E agora eu tenho coragem para dar espaço. Então, minha percepção, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu falei demais. Respondeu sim. E eu fiquei É, curiosa, Sandra, no teu relato, eu fiquei curiosa sobre como foi esse ponto de virada, né? Tu comenta assim que fez usou a metodologia, o Eneagrama, descobriu umas coisas em ti. Como é que foi? Tá, descobri o que eu faço com isso agora. E daí para sair, para dar os primeiros passos, como é que foi? Eu tive apoio, tá? Eu não fiz isso sozinha, mas digamos que eu. Sabe o abismo? Jogar a vaquinha do abismo? Então, mais ou menos. Eu mesmo empurrei a minha vaquinha do abismo. Foi mais ou menos isso. Porque o que acontece? Eu e o Luciano, nós tínhamos, por razões diferentes, mas problemas semelhantes, tá? A gente gostaria de ir por alguns caminhos e não conseguia e não entendia por quê. E quando a gente conheceu o Enneagrama em 2012, e aí foi nos proposto, então, adquirir a franquia aqui na região do Vale Taquari e Rio Pardo. E o Luciano disse assim pra mim: Sandra, eu só vou se tu for comigo, se tu encarar. Se tu for comigo, eu vou. E aí o Luciano, então, optou, ok, fui lá, conheci, adorei, entendi, né, como eu funcionava. O Luciano tem uma habilidade que eu vou dizer uma coisa para vocês, né? É uma habilidade dele para te convencer assim através das perguntas e tu acha que tu tá agradando e ele tá só te enredando, né? Quando tu vê, tu cai. Mas o que que aconteceu? Eu fui lá, na verdade, fui fazer o treinamento para, vamos ver esse negócio aí, vou avaliar esse negócio, ver se funciona mesmo. Isso é bom, né? E de fato, pra mim fez toda a diferença. Saí em 2014. Eu saí num dia, no outro dia, eu e o Luciano já tava viajando, já tava trabalhando junto. Como, assim, ó, o meu sentimento interno é como se, ó, eu só saí daqui e segui trabalhando ali, sabe? Não teve dor, não teve, gente. Eu saí de lá feliz da vida, ok. Parei de fazer isso aqui e vou fazer outra coisa. Por que que eu te falo assim que foi um processo? Qual foi a maior dúvida naquele momento, né? Os benefícios, é óbvio, porque nós tínhamos toda uma estrutura para manter. E por que que eu joguei a vaquinha no precipício? Porque talvez pelo Luciano, que pensa mais e que é mais centrado do que eu continuaria lá por mais um ano ou dois, né? Segurando aqueles benefícios para poder a gente ter uma sustentabilidade maior na sequência. Só que eu já tinha terminado o meu tempo e aí eu joguei a vaquinha do precipício. Vamos lá e vamos ver o que que vai acontecer? E funcionou. E funcionou assim, deu super certo. Então, hoje eu misturo muito essa carreira técnica, né, que é todo esse caminhar técnico, a visão de um ponto ao outro, né? Quem é engenheiro, tu é engenheira também, daí? Sou.
Ó, então, engenheiro, o que que é? A, B. Como é que faz? Linha reta, Uhum. né? De A a B. Então, eu uso essa minha visão hoje da engenharia, de toda a minha estrutura técnica, de A a B. Só que hoje eu entendo que as pessoas não conseguem fazer essa linha reta. Então, elas têm que Uhum. passar pelo, né? Fazer mil e uma voltas até chegar aqui. Mas como que eu ajudo ela a chegar aqui? Uhum. Esse é o ponto. Então, por isso que hoje eu consigo usar toda a estrutura técnica, mais a estrutura de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, na verdade. Claro, legal. É muito louco. Na, A Sandra é louca, sempre é, foi, né? Nunca foi muito é. certinha. Na realidade, eu acho que nem nós, né, engenheiras, e engenheiros, fazemos essa conexão reta, né? Na realidade, a gente é habilitado para fazer, ou seja, é treinado para fazer, mas eu acho que fala muito do que tu trouxe pra gente, né? Que é, que pelo menos para mim me bateu, né? E fica isso pulsante, que é, nós somos únicos, né? Nós somos únicos. O que nos une é que todos nós queremos mudar alguma coisa. Uhum. Alguma coisa a Isso gente vai aí. querer mudar, em algum momento a gente vai querer mudar. E aí o grande passo é essa questão de coragem, né? Então, muito legal a tua história. Muito obrigada por ter dividido Muito com a legal. gente, com todos, né? Que é realmente uma história de coragem, uma história de passar por esses momentos, né? De decisões e de ter a coragem de tomar essas decisões. E muito, muito inspirador. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a Sim, você. Sandra, obrigada. E te felicito aí pela coragem. Muito legal, Ai, muito quero inspirador. ver. A Olga eu já sei que vai estar aqui, né? Medais, se tu estiver pelo Brasil. No dia 8 de agosto, por favor, Maravilha. venha participar aqui com a gente Te do Projeto agradeço Seu o Poder. convite. Fechamos daí. Temos um programa? Temos um programa. Chegamos ao Adorei. fim de mais um episódio e esperamos que essa conversa tenha despertado novas reflexões sobre a forma que você conduz sua carreira, sua liderança e as escolhas que faz todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse episódio com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa conversa. Assim, fortalecemos uma rede de mulheres e homens comprometidos com um desenvolvimento mais consciente, humano e intencional. Muito obrigada pela companhia e até o próximo